desse jogo em relação, né, à questão política na Europa, um ponto que é interessante, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele criticou bastante em relação à dependência, né, do gás russo, né, ou seja, em relação à Europa. Ele criticou abertamente sobre isso, tem até vídeos na internet dizendo, né, ou seja, que os países estavam ignorando, né, essa grande dependência do gás russo e olhando para trás, né, a chanceler alemã, né, ou seja, a ex-chanceler alemã, né, a Angela Merkel, né, demonizou a energia nuclear e hoje a Alemanha está queimando carvão como nunca, né? A gente tem essas consequências, né, que estão acontecendo ali que tem que rir para não chorar. E um outro ponto também em relação à guerra na Ucrânia, porque eu estou falando em movimentos mais geopolíticos que no final do dia, né, eles se conversam em relação à economia como um todo. E outro ponto é a questão da guerra, que também o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou muito a questão dos orçamentos, né, de guerra dos países que não ultrapassavam nem 2% do PIB, né, que era obrigatório em relação aos principais países, né? E agora os países não querem mais gastar mais do que 2% do PIB. Agora com essa questão dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode até afetar os países próximos ali, né? Então, ou seja, toda essa consequência de forma geral, que a gente sabe que você disse muito bem aí, explanando ali sobre a situação econômica que está bem frágil, dada a situação geopolítica, Mauro, como que os países, né, ou seja, em relação a esse jogo político ficam? Porque a gente tem, por outro lado, também a China, né, ou seja, que no quesito geral está se favorecendo, está, né, cortando juros, está comprando petróleo barato, né, e a Europa, que era para realmente trazer sanções para a Rússia, a gente está vendo um movimento ao contrário. Será que realmente foi um tiro pela culatra ou você acredita num cenário inverso do que eu disse aqui? Não, não acho que seja um tiro pela culatra, não. Eu acho que a Europa vai sofrer bastante, como você bem colocou, as opções de suprimento de commodities energéticas feitas pela Europa nas últimas décadas, hoje se mostram muito questionáveis, se mostram com custo geopolítico bastante alto e tem que ser reavaliado. E talvez a opção por energia limpa, ela tem que ser um pouco postergada, porque existem prioridades ou preocupações de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a própria guerra com a Rússia. Voltando para a China, ou pelo menos direcionando a discussão para a China, eu acho que a China tem sim o potencial de sair muito fortalecida, não só pós-pandemia, mas também agora pós-crise entre Rússia e Ucrânia. O que eu é que ela ainda está patinando em relação à pandemia. Vira e mexe, a gente tem aí uma cidade que foi fechada, ou uma situação mais crítica que não só impacta toda a linha de suprimentos, de logística mundial, mas principalmente a economia local. Lembrando, né, o crescimento chinês ele é importante não só para o mundo e para o Brasil em particular, mas é muito importante para a sustentação política de um governo totalitário como a gente vê na China. Então, mais do que nunca, o governo chinês tem todo o interesse de fazer com que a China cresça rapidamente. E eu imagino que isso deva acontecer ainda talvez não esse ano, mas muito provavelmente o ano que vem ela retomar aí a liderança em termos de crescimento, o que pode fazer com que para o Brasil a situação fique ruim, mas um pouquinho menos ruim.